Estamos no 6º arrondissement de Paris, no Quartier Latin, não muito longe do Jardim do Luxemburgo. É verão e são 10 horas da manhã. O monumento, que parece um templo greco-romano, é, na verdade, um mausoléu desvinculado de religião e dedicado a personalidades francesas. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Hoje vamos explorar o Panteão de Paris, endereço emblemático da capital francesa. Nele estão enterrados Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Marie Curie, Louis Braille, Pasteur, Émile Zola, Jean Moulin, André Malraux e Simone Weil. O Panteão de Paris foi construído no século XVIII. Inicialmente, era para ser uma igreja real em homenagem a Santa Genoveva, padroeira de Paris. Durante a Revolução Francesa, no entanto, foi incorporado como bem nacional, símbolo republicano e transformado em mausoléu laico, para acolher após a morte grandes homens e mulheres da França. Esta estátua é de Jean-Jacques Rousseau, que também está aqui no Panteão de Paris. Filósofo, Rousseau é um dos mais influentes pensadores do século XVIII. Comungava com as ideias do Iluminismo, movimento intelectual em defesa da tolerância e liberdade de pensamento, com forte influência sobre a Revolução Francesa. Aqui, ainda do lado de fora, vemos esta placa indicando que originalmente o monumento foi erguido para ser a igreja de Santa Genoveva. Passada a Revolução Francesa, o Panteão volta a ser igreja, mas a partir de 1885, com a morte de Victor Hugo, se consolida como mausoléu civil. Estamos no interior do Panteão. As esculturas, pinturas e obras de arte formam um acervo construído com o passar dos anos. O Panteão, que em grego significa de todos os deuses, é um dos mais importantes monumentos de Paris. Pode ser visto em diversos pontos da cidade. Jacques Germain Soufflot era um arquiteto ambicioso em 1764, quando deu início à construção. Não poupou nos detalhes nem nas medidas. O Panteão de Paris tem 82 metros de largura, 110 metros de extensão, 22 colunas externas. A cúpula, aquela que você viu agora há pouco no lado de fora, tem 83 metros de altura. A intenção, não apenas de Soufflot, mas dos governantes da época, era rivalizar com a Basílica de São Pedro, em Roma, e a St. Paul, em Londres. Soufflot inspirou-se no Panteão romano de Agripa, datado do século I a.C. Como era para ser uma igreja, seu formato é em cruz. No alto da cúpula mantém-se uma cruz, o que gera ainda questionamentos e confusão quanto à natureza do monumento. O frontão triangular, que decora a fachada externa do Panteão, mudou ao longo da história conforme a vontade de seus governantes. Nele, hoje vemos a inscrição Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. A pátria é simbolizada por uma figura feminina no centro do frontão. A panteonização, inspirada em culturas antigas, virou no século XVIII uma tradição francesa para homenagear personalidades civis. Segue um ritual bastante respeitado na França. Desde 1858, ano do início da Quinta República Francesa, cabe ao presidente da República indicar os imortais do Panteão, cabendo à família aceitar ou não a deferência. O Panteão de Paris já foi palco de 2 experiências científicas, uma delas visível até os dias atuais como esta bola suspensa em movimento. Os experimentos, de acordo com as informações do Centro de Monumentos Nacionais francês, administrador do Panteão, ocorreram na segunda metade do século XIX. Em 1851, Léon Foucault convida Paris para conhecer esta engenhoca que, segundo ele, provaria materialmente o movimento de rotação da Terra.
nascia o Pêndulo de Foucault. Trata-se de uma esfera de 28 quilos banhada a ouro que se movimenta suspensa por um fio de 67 metros. Uma invenção bastante útil à época, quando ainda era preciso convencer a sociedade da importância da ciência e de suas descobertas. Além do Pêndulo de Foucault, o Panteão de Paris acolhe, no final do século XIX, a primeira experiência de transmissão de sinais telegráficos por ondas de rádio. Uma mensagem em código Morse foi emitida da Torre Eiffel, distante 4 quilômetros do Panteão. O industrial e cientista francês Eugène Ducretet chefiou o experimento. Nos próximos minutos passaremos por pinturas murais realizadas a partir de 1873 com o objetivo de despertar o patriotismo francês. Dentre os temas, a vida de Santa Genoveva e a genealogia dos reis da França e de figuras políticas e religiosas como Joana d'Arc. O programa de pinturas murais durou de 1874 a 1922. A maioria é formada por telas pintadas, mas há algumas feitas em cera e também a frescos. 12 artistas realizaram o projeto. Em 2020, Paris comemorou os 1.600 anos de nascimento de Genoveva, a santa padroeira da cidade. Geneviève, em francês, nasceu em 420 em Nanterre, 15 quilômetros da capital francesa. Dentre as lendas que cercam sua história, a imagem de líder na resistência parisiense à invasão dos hunos em 451. Quando você passear por Paris, perceberá que a sua representação está por todos os lados: jardins, monumentos, museus, pontes, bibliotecas, praças e igrejas. Aqui no Panteão, os murais traçam sua história desde o nascimento até sua morte. Este monumento é do artista francês Paul Landowski. É uma referência, entre aspas, aos artistas cujos nomes se perderam. Foi instalado sob a cúpula do Panteão em 1914. Landowski é o mesmo escultor da equipe que construiu o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aqui, nesta parte do Panteão de Paris, algumas pinturas murais de Joana d'Arc, representada como uma pastora e figura marcante na Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Mais algumas cenas da vida de Santa Genoveva, que está representada na maior parte dos murais.
nos dirigimos agora para uma maquete, para ver o monumento de perto e termos uma visão geral da sua grandiosidade. É o Panteão de Paris, dentro do Panteão de Paris. Esta maquete, em pedra e gesso, é uma realização de Jacques-Germain Soufflot, o arquiteto do Panteão, e Jean Rondelet, realizada entre 1770 e 1790. É guardada aqui como uma relíquia. Enquanto você confere os detalhes da maquete, aproveitamos para contar 3 entre inúmeras curiosidades do Panteão de Paris. 1. Já houve recusa em integrar o time dos imortais. A família do escritor, filósofo, romancista, dramaturgo e jornalista franco-argelino Albert Camus recusou a deferência em 2009, mantendo sua sepultura no cemitério de Lourmarin. 2. O funeral de Victor Hugo, em 1885, entrou para a história do Panteão, por ter reunido mais de 2 milhões de pessoas, gerando comoção nacional na França. 3. Rivais em vida por suas ideias, o túmulo do escritor, ensaísta e filósofo francês Voltaire repousa em frente à sepultura de Jean-Jacques Rousseau. Daqui a pouco, vamos mostrar as criptas. Outra curiosidade, nem sempre percebida pelo grande público, está neste corredor, aos fundos da obra monumental Convenção Nacional. O conjunto de esculturas retrata a Convenção Nacional, regime político da Revolução Francesa, que antecede a Primeira República de 1792. A estátua que você vai ver de costas para o conjunto representa Mirabeau, a primeira personalidade enterrada no Panteão, e também a primeira a ter sido desenterrada. Honoré Gabriel Riquet, também chamado Conde Mirabeau, foi um escritor, jornalista, político, maçom e revolucionário. Conhecido como o Orador do Povo, morreu em 2 de abril de 1791. Mirabeau ficou no Panteão até 1794, quando a Convenção decreta a retirada de seus restos mortais sob a acusação pós-mortem de traição. Episódio conhecido como o Armário de Ferro das Tulherias, a descoberta de um cofre no antigo Palácio das Tulherias com cartas trocadas entre o rei Luís XVI e lideranças que passaram a ser suspeitas de fazer jogo duplo e apoiar a monarquia, dentre elas Mirabeau. As esculturas em mármore da Convenção Nacional que você está vendo de frente foram realizadas por François Sicard. A de Mirabeau é de Jean-Antoine Injalbert. Todas são do início do século XX e simbolizam 2 momentos da história francesa. Na sequência, pinturas murais realizadas pelo artista Joseph Blanc. Primeiramente, o batismo de Clovis, o primeiro rei dos francos que viveu no século V depois de Cristo. A Batalha de Tolbiac, uma das conquistas do reinado de Clovis, também é representada nas paredes colossais do Panteão. No nosso giro pelas pinturas murais do Panteão,
cenas da morte de Santa Genoveva, sua adoração como relíquia cristã e posteridade. Mais uma escultura monumental, esta dedicada aos heróis desconhecidos que morreram pela França. É de Louis-Henri Bouchard e tem 6,5 metros de altura. Agora, a obra de Albert Bartholomé, outro conjunto de esculturas em homenagem a Rousseau. As alegorias representam a filosofia em meio à natureza e à verdade, acompanhadas da música à esquerda e a glória à direita. Cenas da coroação de Carlos Magno, líder dos francos no século VIII d.C. O primeiro imperador da Europa Ocidental, após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., também é lembrado no Panteão de Paris. Mais uma espiada no conjunto de esculturas chamado Convenção Nacional, antes de seguir para o subsolo, onde ficam as criptas. Aqui no Panteão de Paris estão enterradas personalidades da literatura, filosofia, política, ciências e artes. Um detalhe importante: personalidades militares, como é o caso de Napoleão Bonaparte, não estão no Panteão de Paris, mas no Complexo dos Inválidos. Estamos diante da entrada que dá acesso às criptas do Panteão. Vamos parar nas duas primeiras, onde estão em espaços separados, um de frente para o outro, dois pensadores do século XVIII, Voltaire e Rousseau. Os restos mortais de François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foram depositados no mausoléu francês no dia 11 de julho de 1791. Voltaire defendia as liberdades civis de expressão, religiosa e de associação. Era adepto à tolerância e à igualdade e contra o fanatismo e a nobreza. Agora seguimos para a de Rousseau. Voltaire e Rousseau eram adversários no campo intelectual, por pensarem, cada qual à sua maneira, aspectos da sociedade em que viviam. Os restos mortais de Jean-Jacques Rousseau, suíço de nascimento, chegaram no Panteão de Paris no dia 11 de outubro de 1794. Rousseau foi um precursor do romantismo. Suas ideias políticas eram republicanas e a sua bandeira social de combate às desigualdades. Seguimos nosso passeio exploratório para outras criptas aqui instaladas. Chegamos no local onde estão Victor Hugo, Émile Zola e Alexandre Dumas, todos ícones da literatura francesa do século XIX.
hora de conhecermos a cripta de Simone Weil. Com ela e o marido estão neste espaço Jean Moulin, André Malraux, René Cassin e Jean Monnet. Jean Moulin atuou na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Malraux, Cassin e Jean Monnet são políticos reconhecidos na França. Simone Weil, assim como a física Marie Curie, está entre as poucas mulheres enterradas no Panteão. O Paris do Meu Jeito acompanhou em 2018 a sua panteonização, uma cerimônia que segue um ritual marcado pela pompa e bastante prestigiada pelos franceses. Simone Weil foi a primeira presidente do Parlamento Europeu e responsável, nos anos 1970, pela lei que descriminalizou o aborto na França. Chegamos ao fim da nossa visita ao Panteão de Paris. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!